Cordiais saudações, pessoal. Meu nome é Jefferson, técnico da Máxima Systech. Vamos começar com alguns pontos que a gente presta serviço, fixar alguns pontos, né? A gente presta serviço para cliente final, para lojistas e importadores. Todo trabalho que a gente realiza tem garantia, certo? E vamos debater outras questões aqui. A gente vai falar um pouquinho a respeito de qualidade dos serviços em geral, né? A gente sabe como é complicado a gente encontrar um serviço de qualidade nas mais diversas áreas, certo? Às vezes a gente precisa de um mecânico, precisa de um médico, um advogado, e a gente sabe como que é complicado, né? Encontrar alguém que dê atenção, que faça um serviço, vamos dizer assim, um serviço bem legal. Então, o que a gente vai falar a respeito de celulares? Então, quando alguém precisar, né, cara, você, cliente ou lojista, importador, precisar de um prestador de serviço, nesse ponto, a gente recomenda que faça a verificação do local onde pretende levar o celular. E a gente diz isso por quê? Porque tem muito prestador de serviço ruim, que ao invés de realizar um procedimento ali, pelo menos que mantenha a segurança da placa, a gente observa que isso não acontece. A gente recebeu uma série de aparelhos dos Correios recentemente, alguns modelos específicos, que seriam o Poco X3 Pro e o Poco X3 NFC, que foram aparelhos que venderam muito. São celulares que não têm esquema elétrico e para mexer nesses aparelhos demanda uma certa experiência. Então muitos lojistas aí arriscam a manutenção desses aparelhos sem ter essa experiência e, no geral, o que a gente recebe aqui depois são celulares extremamente manipulados e muitos deles são inviabilizado o processo de manutenção pelo estado que a placa se encontra, certo? Muito manipulada, né? Procedimentos que não são adequados. Então a gente orienta que faça a verificação. E como a gente faz essa verificação? A gente vai dar alguns exemplos, que é o que a Máxima Systech faz. O que a gente faz para tentar mostrar para os clientes como é o nosso padrão de trabalho? Então a gente pede, olha a avaliação do Google, né? Então tá a nossa avaliação aqui, os comentários dos clientes. A gente tem um canal no YouTube, que a gente mostra vários procedimentos avançados que a gente realiza. Em todos eles dá para perceber o padrão da empresa. A gente também tem o Instagram com várias postagens e a página do Facebook. Certo? Então, com esses meios, com essa verificação, através de indicação, com essa análise, a gente consegue ali encontrar um prestador de serviço que a gente vai ter confiança já de início, certo? Não terá muitos problemas relacionados no processo, né? Aqui, vamos dizer assim, com essa pesquisa, né? Como a gente pesquisa tudo que a gente vai fazer, né? Quando a gente tem que comprar algum equipamento, quando a gente vai qualquer produto que a gente vai comprar, a gente pesquisa a mesma coisa no serviço. Quando a gente precisa de um serviço, a gente vai ter que pesquisar um local que tem uma boa reputação, né? Uma boa, que preste um bom atendimento, enfim, a gente vai pesquisar um local que tenha todas essas qualidades para que a gente envie o aparelho, o celular, né? Porque o celular, olhando assim por fora, a gente pode achar que é simples, mas não é simples, tá? É um trabalho que exige estudo e muito cuidado para que não danifique o equipamento, certo? Que não inviabilize o reparo. Porque pequenos movimentos ali no celular, né, já significa muita coisa e pode gerar vários problemas se não forem precisos. Vamos falar algumas coisas aqui também a respeito de valor. No geral, qualquer assistência que tenha um bom senso, ela vai praticar um valor que viabilize o processo de manutenção, certo? A gente tem um custo, tudo mais, mas esse valor, ele precisa viabilizar o processo de manutenção. Não adianta nada a pessoa ter um problema no celular dele e a gente cobrar um valor exorbitante, né? Não, tem que ser proporcional, né? Tem que ser viável para que a gente consiga manter o processo de manutenção, senão não dá certo. Então, se a gente encontra um valor muito baixo, tá no momento de prestar atenção a respeito disso, porque não tem mágica, certo? Não tem mágica para certos procedimentos.
Normalmente, um reparo de placa não costuma ser um valor de troca de conector, né, algo muito baixo. Ele tem um valor proporcional aos riscos, ao tempo que é investido, enfim. Então, o valor, avalie, certo? Façam seus devidos orçamentos, mas você vai ver que não costuma mudar muito, certo? Se a pessoa estiver praticando um valor coerente com aquilo que deveria ser feito no aparelho. Então, valores muito baixos são pessoas que cortam parte do processo, né? É um atendimento que não é bom, é uma garantia que o pessoal praticamente não aplica, ou pessoal que dá garantia de 30 dias, que é um absurdo, ou pessoas que ainda não dão garantia, isso já corre, né, de um lugar desse, porque um prestador de serviço que não dá garantia do processo dele, ele não sabe, sinceramente, o que está fazendo. Certo? Porque se você sabe o que está fazendo, se o seu processo de manutenção ali, ele tem a qualidade necessária, ele vai garantir o serviço dele, ele vai te dar a garantia normal do procedimento realizado. Não tem como realizar manutenção no celular e não dar garantia, certo? Isso não existe. A gente diz isso porque a gente já teve caso aqui de cliente falar assim, ó, a gente faz a manutenção no teu celular, né, de um terceiro falando. A gente faz a manutenção do celular, mas não dá garantia. Não, isso aí não tem como uma coisa dessa. Se foi feito o procedimento no celular, tem que ser dada a garantia, né? Então, o que é outra coisa que a gente verifica? Atendimento. Começou o contato com a empresa com a qual você precisa o devido serviço, verifica como é que é o atendimento, como é que são as perguntas, como que as coisas são, porque pelo atendimento a gente já consegue perceber como que é, entendeu? Se a gente, por exemplo, se a gente precisa de qualquer serviço aí, a gente entra em contato, por exemplo, instalação de ar-condicionado, a empresa demora muito para responder, não tem um vocabulário bom, a gente não entende a comunicação dessa empresa, já parou por aí. Tá? Essa empresa ela tem um problema muito grande com o atendimento e precisa resolver isso. Então, sinceramente, eu já não utilizaria o serviço de uma pessoa assim. Tá? Se a pessoa não te dá um atendimento, se ela não investiga o que está acontecendo, se ela não procura entender a problemática do cliente, não tem como continuar com isso, porque é uma empresa que demonstra desinteresse pelo que está acontecendo ali com o cliente. Certo? Outro ponto. A manutenção do celular. Bem, como dá para ver pelas imagens, aqui na bancada tem certos equipamentos. E a maioria deles são equipamentos de precisão. Né? Vamos dizer assim, o que simboliza essa precisão toda, na maioria dos casos, é um microscópio. E por que um microscópio? Porque a placa de um celular tem componentes muito pequenos. Certo? Então, se a gente não tem um microscópio, ficaria bem difícil esse processo de manutenção. Então, o microscópio, ele simboliza tudo isso. E hoje, para quem está na área, sabe que para adquirir um microscópio não é difícil. É relativamente fácil conseguir um microscópio hoje. Não precisa mais realizar importação. Em vários lugares do Brasil já vende. Então, vamos dizer assim, a manutenção de celular, no geral, ela já está muito bem estruturada, sabe? Isso por que a gente fala? Porque a gente escuta muito comentário de cliente que levou a placa dele, levou o celular dele, e no caso aqui a gente tem uma placa de celular, certo? Essa daqui é a placa do celular, aqui é a tela dele, e as demais peças do aparelho estão aqui. Certo? Então, o cliente levou o aparelho dele, ele leva o aparelho dele num lojista X, né, numa assistência qualquer, e quando chega lá, a pessoa ali não tem, vamos dizer assim, muita perícia com isso, ela fala, a placa do seu celular está em curto e é só trocando outra. Primeiro ponto, a maioria das vezes, um curto na placa é uma coisa extremamente simples de ser resolvida. É muito fácil de resolver, tá? A maioria das vezes. É raramente que se tem um curto na placa e não dá reparo. A maioria das vezes dá reparo, certo? A gente não precisa... Eu tô falando de questões de maioria, certo? Se tiver um curto na memória, um curto no processador, aí são questões extremamente específicas, né? São casos
raros. Ocorrem, só que são raros. E não justifica falar que um curto na placa é algo de outro mundo, é algo que viabiliza o reparo. Né? Então, todo esse suporte que a gente tem, mas todo o treinamento, que também já tem bastante treinamento no Brasil, as informações, o desenvolvimento das ferramentas, tudo isso fortaleceu muito mesmo a questão de manutenção em placas, na questão de manutenção de celulares. Ou seja, uma placa que está em curto é praticamente nada, tá? Costumam ser processos simples para serem resolvidos. Então, a gente tira isso da cabeça, tá? Que curto na placa, tem que comprar placa nova no AliExpress, enfim, tem que trocar placa. Não, isso não é uma realidade. O setor de manutenção está extremamente evoluído na questão de ferramenta, na questão de treinamento, então tudo isso viabiliza muito a questão da manutenção. Então esse ponto de que curto na placa, entre outras coisas que o pessoal fala muito, não são válidos, tá? Normalmente o pessoal que fala isso é porque o conhecimento, né, talvez a estrutura dele se resuma a algo muito pequeno do setor de manutenção, certo? Então ela acaba e afirma isso, curto na placa, só trocando outra, enfim. O adequado seria, né, caso um lojista se depare com uma situação que ele não consiga resolver, faz a afirmação que ele achar, né, de acordo com a análise dele, mas, por exemplo, ele verificou que tem um curto, a placa tem um curto, a gente não faz esse trabalho especializado em placa, e é isso. Caso o lojista ele não trabalhe com esse tipo de aparelho, por exemplo, um Poco X3 Pro, um Poco X3 NFC, que não tem esquema, e para realizar esse tipo de manutenção é extremamente difícil, ele procura uma pessoa que realize esse tipo de trabalho especializado. Não convém falar que a placa tem um curto, e o processo de manutenção é inviável. Isso não compensa. Tá? Não convém fazer isso. Isso, vamos dizer assim, ele prejudica o setor de manutenção. E não é válido também um lojista pegar a placa do cliente, cortar ela inteira, ficar procurando curto que não tem, realizar reflow, encher a placa de fluxo, tudo isso é o que a gente observa aqui. Placa empenada, placa com as blindagens todas cortadas, cheia de fluxo, componente torto. É coisa muito fora de um processo de manutenção adequado que a gente se depara. Então a gente orienta. Lojista, se não tem esse conhecimento específico, certo? Não realize o procedimento, só passe a informação adequada para o seu cliente, certo? Essa seria a ideia, né? E no final, novamente, o reparo de manutenção de celulares, ele, no geral, é viável, tá? É viável. Por fim, depois de falar de todas essas questões, a gente vai entrar no tema do aparelho aqui, né? O aparelho que será feito o processo de manutenção. Então, esse é o Redmi Note 10. O aparelho, ele está com certo comportamento que a gente vai mostrar. A placa dele não foi manipulada. Não foi manipulada, pode ter sido manipulada, né? Mas não, vamos dizer assim, que não tenham tomado os devidos cuidados, né? A gente observa, por exemplo, que a placa está limpa, está com todas as blindagens, não tem evidências de que aplicaram calor nela. Então a gente diz normalmente que é uma placa que não foi manipulada. Então essa daqui é a placa do celular. E esse é o aspecto, vamos dizer assim, normal dela. Bem, então vamos chegar mais perto um pouco da câmera para a gente mostrar como é que é mais ou menos a placa. Tá aqui, né? Bem, essa é a placa do aparelho. Sem grandes problemas relacionados a isso. Então o que a gente faz agora? A gente vai caracterizar a falha do aparelho.
para que um lojista, um cliente final, ele, vamos dizer assim, ele se identifique com a falha, certo? Então vamos lá. A gente conectou ela na carcaça, pressiona o botão Power, ele fica no primeiro logo da Redmi. Foi para o segundo logo da MIUI. Aqui ele já levou tempo demais no logo, tá? Vamos deixar o aparelho aqui e vamos ver qual vai ser o comportamento dele. Então, aqui está o comportamento do celular. Sinceramente, foram poucas as vezes que ele chegou no logo da MIUI, A maioria ele fica no logo Redmi e depois vai para Fastboot. Então a gente desliga ele, vamos testar novamente. Na segunda vez, ele já entrou direto em Fastboot. Mais uma vez. Novamente direto em Fastboot. Certo? Então vamos lá, né? A gente estava falando de placa manipulada. A gente separou algumas aqui para que a pessoa ou o lojista, enfim, tenha noção das situações que a gente se depara. Bem, eu vou pegar o relatório do aparelho. Então, essa placa aqui é a placa de um Poco X3 Pro e ela, do estado que ela está aqui inicialmente, ela evidencia bastante o que a gente se depara aqui no dia a dia com aparelhos enviados, né? Bem, ela não tem blindagem alguma, né? Já removeram todas as blindagens do aparelho. E essa daqui é uma placa, por exemplo, aqui. Aqui, por exemplo, deveria ter uma blindagem e não tem, né? Porque já tiraram a blindagem. E a gente sabe que o Poco X3 Pro ele tem um problema recorrente relacionado ao processador. Então o cliente relata o seguinte a respeito dessa placa aqui que a gente acabou de mostrar. O celular desligou e após isso não ligou mais e nem carregou. O celular não liga nem carrega. Ele fala que levou em uma assistência técnica e percebeu que ele recebeu o aparelho aberto e falou que sabe que a placa ela foi aquecida. Agora a gente vai mostrar a situação da placa. Bem, quando a gente recebe equipamento assim, a gente não mexe. A primeira coisa que a gente faz é tirar foto e enviar para o cliente. Por quê? Porque isso daqui, sendo bem sincero, é um caso extremamente complicado, tá? A placa, vamos dizer assim, ela tá bem manipulada, mas de uma forma por uma pessoa que não sabia o que estava fazendo. Certo? Então, para a pessoa não pensar que foi a gente que fez esse tipo de procedimento, a gente tira a foto, conserva todas as evidências para que o cliente esteja ciente da situação que o aparelho dele se encontra. Então a gente envia as fotos, ó, o aparelho está manipulado, essa é uma placa adequada, essa é a sua placa, né? Tem as duas imagens. Então o celular que foi muito manipulado, o prazo já é outro para esse tipo de celular. E é isso. Se o cliente quiser continuar com o processo de manutenção, ele continua. Se ele não quiser, a gente fecha, envia para ele e ele toma as devidas providências pelo fato do celular, da placa do celular dele estar nesse tipo de condição. Certo? E para não dizer que a gente está pegando no pé nessa questão, isso daqui poderia ser uma falha de procedimento. O que a gente observa na placa? Excesso de fluxo de solda. Ó, esse aparelho aqui ele foi um celular que só foi molhado. Certo? E a gente vê a mesma região.
a mesma região correspondente embaixo. Olha a posição do componente. Certo? O componente está alinhado. Esse daqui, a placa manipulada, o CI está aleatório na placa aqui. Tiraram, sei lá se tiraram, enfim, manipularam de tal forma que o componente está simplesmente aleatório na placa. Isso caracteriza uma manipulação inadequada do equipamento. Certo? A pessoa que mexeu aqui realmente não sabia o que estava fazendo. Então isso aqui não caracteriza uma simples falha de processo. Certo? Que a pessoa esqueceu, né, de limpar o excesso de fluxo, alguma falha que aconteceu. Não. Aqui está evidente que foi manipulado de forma inadequada. Né? E isso daqui dificulta horrores no processo de manutenção. Por quê? O problema inicial do cliente era só que o aparelho desligou do nada e não ligava mais. E a gente sabe que esse tipo de falha acontece no Poco X3 Pro. A gente recentemente realizou uma publicação mostrando isso. Então tá aqui a publicação que a gente fala disso, que fala a respeito desse procedimento, uma técnica de verificar esse tipo de falha. E tá aqui, né? Tá na internet, tá livre para todo mundo ver aí, certo? Então é bem provável que inicialmente o cliente ele tava com essa falha. Era bem provável porque isso é o que muito ocorre nesse aparelho. Mas depois dessa manipulação, a gente já não sabe mais a condição do aparelho. Sinceramente, aqui já dificultou absurdos no processo, porque está extremamente manipulada a placa. Essa segunda placa foi um celular molhado. Ela é manipulada por quê? Porque já removeram a blindagem dela. Mas quem removeu a blindagem não danificou, vamos dizer assim, a placa, né? Tem algumas marcas, algumas evidências, a gente sabe que foi excesso de temperatura, né? Esse capacitor aqui, ele provavelmente está fora de posição, não é essa posição dele. A gente vê que o conector do botão power e dos volumes está derretido, mas isso daí, vamos dizer assim, não vai implicar em muita coisa na nossa análise, né? Isso daqui a gente corrige rapidamente. Mas foi uma placa manipulada. Então era isso que a gente tinha para mostrar a respeito desses celulares que são, vamos dizer assim, manipulados de forma inadequada. Essa segunda placa, que a gente falou que não tinha grande sinais de manipulação, a gente vai mostrar outra coisa. Isso daqui é um pingo de solda, certo? Isso daqui é estanho, que está aqui no centro da imagem. A gente vai mostrar o que tem embaixo do pingo de estanho, que colocaram aqui de forma aleatória também, certo? Então, o que a gente tem, né? Aqui são duas placas de mesmo modelo. Então, aqui a gente tem um conector da bateria. Aqui provavelmente é o da digital. Em cima do conector da digital, a gente tem dois componentes aqui, enfim. Então, só para a gente acompanhar. Certo? Então, tem o conector da bateria, um conector da câmera. Então, aqui está conector da bateria, conector da câmera. Então, a gente tem dois capacitores e um ponto de test point. Então, são dois capacitores e um ponto de test point. Na placa de baixo, o que a gente tem? Metade de um capacitor, um outro capacitor escondido aqui e um test point que a gente sabe que tem aqui. Por quê? A pessoa ali provavelmente, acidentalmente, né, sei lá o que aconteceu, ela colocou um ponto de estanho aqui e nisso ela cobriu esses componentes. Bem, quando você tem esse tipo de coisa na placa, aqui, esse tipo de evidência, né, esse tipo de acontecimento, é improvável que esse celular ligue numa situação dessa. Tá? Então, isso daqui foi um erro de manipulação também. Certo? Então, a gente vai voltar agora para o Redmi Note 10. Então, a gente viu que quando pressiona Power, o aparelho tenta ligar, ele vai para o logo da Redmi,
Algumas vezes vai para o logo da MIUI, fica um tempo lá, e depois disso ele reinicia e fica em fast boot. Né? E depois, quando a gente tenta ligar ele novamente, ele só fica em fast boot. Ele vai direto para fast boot. Bem, direto em fast boot. Em primeiro momento, parece muito ser uma falha de software. Então, o que a gente fez aqui? Realizamos o procedimento de reset dele, né? Entramos em recover e apagamos, demos o wipe data e nisso tentamos ligar o aparelho. Né? Vamos tentar repetir esse processo aqui. E tentamos ligar o aparelho. Porém, não teve efeito algum. Tá? Então, se fosse alguma questão ali que o usuário manipulou o sistema, né? Alguma aplicação, alguma coisa que tenha corrompido, teoricamente teria sido resolvido. Se fosse alguma problemática na questão do user data, eu acho que seria de forma mais específica falando, seria assim. Bem, ele nem entra em recover, certo? Então o aparelho está com todas essas questões, a gente realizou o software dele algumas vezes e mesmo assim sem efeito. A placa não tem grande sinais de manipulação, sem consumo exagerado na fonte, tá com consumo normal. Então, a gente insistiu bastante na questão de software, mas não surtiu efeito algum, nem com uma fórmula de engenharia. Com a fórmula de engenharia, ele deu o mesmo problema. Então, o que a gente fez? Certo? A gente aqueceu o processador e a memória, a gente fez um ME, não fez reflow. Reflow não é procedimento técnico, tá? O pessoal fica falando... É comum, é muito frequente o pessoal falar eu fiz reflow, eu fiz reflow. Reflow você não vai resolver nada. Não vai resolver nada, só posterga ou piora a situação, tá? Então, pessoal, se você tem esse reflow enraizado no seu vocabulário, tá na hora de começar a tirar isso, porque não é um procedimento adequado na maioria das vezes, tá? É óbvio que se você acabou de fazer o rebalho de um processador e depois que você ligou ele, você enfrentou um problema de uma linha aberta MPI da câmera, é óbvio que você vai fazer um reflow, certo? Você fazer um reflow porque é justificável, é uma solda nova. Você acabou de fazer o rebalho do equipamento, do processador no caso, não tem problema nenhum fazer o reflow. Agora, se você tem uma solda LED free, que essa solda ela tá fraturada, que já tem oxidação ali, vários problemas relacionados a questões de contato. Se você fizer um reflow, essa solda, essa esfera, ela já está prejudicada. A estrutura dela já não é mais a mesma. Então, mesmo que ela tenha uma trinca e no reflow essa trinca ela suma, vamos dizer assim, né? Porque a esfera ela entra em fusão, vai ser questão de tempo para esse celular falhar novamente. Tá? Então a gente fez um ME, porque a gente suspeitou de ser alguma falha de comunicação entre processador e memória. E a gente vai fazer o ME novamente e observar o que acontece quando a gente faz o ME. E por que a gente faz o ME? Porque a gente acha que é uma falha de solda. Normalmente a gente coloca 280 e aquece a região do processador e da memória. Tá? O período que ele vai ficar aqui não é o suficiente para que a esfera entre fusão, tá? Para que o estanho do processador da memória entre fusão. É só para que ocorra a dilatação do metal mesmo. Então a região foi essa daqui, que a gente aqueceu. Aqui está o processador e aqui está a memória. A memória é onde a gente armazena todos os dados do equipamento. E o processador que realiza o processamento. Certo? Então a gente aqueceu ela. Espera um pouco. Está em fast boot. Vamos ver se ele entra em recover agora. Não entrou em recover.
Bem, ele entra direto em fast boot, mas em outras situações a gente aqueceu essa região do processador da memória e o aparelho ele chegou a ligar, né? Então, com esse teste, você tem evidências aí, né, que o aparelho, com o aquecimento da placa, ele mudou o comportamento dele e a gente faz a interpretação disso, que no caso seria uma falha de solda. E qual o procedimento? A gente remove o processador da memória e realiza o rebaling, né? A gente vai fazer com outra solda, uma solda nova, enfim. O que a gente tem para dizer a respeito desse procedimento? É um procedimento especializado e não dá para fazer assim de forma aleatória, tá? Então a gente realmente tem que suspeitar disso, tem que ter algumas evidências para que a gente faça isso, porque é um procedimento caro, né? Utiliza fluxo, é delicado, né? O celular ele pode morrer nesse processo. Então, a gente tem que estar bem, vamos dizer assim, coerente com aquilo, com a tomada de decisão. Então, novamente, lojista, se não domina essa questão, treine em alguns aparelhos sucata antes de ir para a placa do cliente, tá? Porque sem experiência aqui, sem saber o que está fazendo, a chance desse celular morrer, ela é muito grande. Certo? Então, a gente vai dar prosseguimento no processo de manutenção. A gente já fez o rebaling do processador. Então, a gente já colocou o processador aqui de volta, né? Já fez o rebaling dele. E o que a gente espera agora? A gente espera que o celular seja reconhecido em modo EDL. E a gente vai mostrar o que é o modo EDL. Então, só tem o processador, certo? A memória, ela não está aqui ainda. A gente não colocou ela de volta. Então, quando a gente conecta no computador, ele tem que ser reconhecido a porta Qualcomm. Ele levou um tempo e reconheceu a porta Qualcomm. Então, a gente tira aqui o cabo e conecta novamente aqui a porta Qualcomm. Esse é o famoso EDL. E por que ele reconhece dessa forma? Ele reconhece dessa forma. Você pode forçar ele, claro, para entrar nessa situação. Algumas placas têm test point para isso, mas quando o aparelho não é manipulado, vamos dizer assim, na placa, ele reconhece dessa forma quando ele não consegue startar, vamos dizer assim, as partições de boot do aparelho, né? Ele não consegue dar início na sequência de start dele. E pode ser inúmeros problemas podem ocasionar isso. Um deles é falha de solda, pode ser uma falha de alimentação da memória. A memória pode estar danificada também e com isso o aparelho não vai conseguir ler a memória e ele vai ser reconhecido em modo EDL. O boot do aparelho pode estar corrompido, às vezes a pessoa customiza, ela faz os bloqueios do bootloader e customiza o sistema, né? Coloca custom ROM
E às vezes na hora de instalar uma custom ROM, por exemplo, pega uma ROM que era do POCO X3 e coloca do POCO X3 NFC, né, que a gente já viu aqui. Pronto, o aparelho ele brinca, ele vai ficar exatamente nessa situação. Isso que significa que ele não está lendo a memória, ele não está lendo as partições de boot. Então é isso. Isso simula, no caso, né, a ausência da memória simula a situação, certo? E agora a gente coloca a memória e avalia o comportamento do aparelho. Então é isso, o aparelho está ligando depois de todo o procedimento. Como ele não havia sido manipulado, foi relatado exatamente mais ou menos a problemática do aparelho, a gente seguiu com a análise que a gente achou pertinente ao caso, certo? Que a gente julgou ser pertinente ao caso. A gente tentou fazer o ME e mostrar que quando realizava o ME o aparelho ligava. Porém, o aparelho não ligou quando a gente fez isso. Mas a gente já sabia que o problema ele estava por aí. Outra coisa também que eu não informei é que às vezes o aparelho ele entrava em EDL sozinho, do nada. Ele chegava no logo da Redmi, depois ele desligava e quando conectava no computador ele estava em EDL. Isso não faz muito sentido isso ser software, porque se o boot tivesse corrompido, ele não sairia de modo EDL. Mas não, o aparelho ele tentava ligar e às vezes entrava em EDL. Isso é característico de falha de solda. Quando a gente fala no texto lá no Instagram e no Facebook a respeito do POCO X3 Pro, a gente pegou um caso em que o aparelho ficava exatamente nessa situação. O aparelho entrava em EDL e não saía mais. Aí desconectava a bateria, fazia ME no processador e memória, aí o aparelho ligava, só que era questão de 1, 2 horas, de novo, ele entrava em EDL. Mas, como informado, a gente só faz o ME para fazer a constatação de uma possível falha de solda. E foi o que a gente fez nesse aparelho, certo? Eu não mostrei aqui, mas enquanto eu fazia o rebaling do processador, colocava o processador de volta, eu já regravei a memória também para não ter nenhuma espécie de problema relacionado. Então é isso, uma placa que não foi manipulada, a chance de reparo dela é muito grande mesmo. Em raríssimos casos em que tem algum curto no processador ou a própria memória está danificada, aí já seria mais um caso de estudo, porque por enquanto a gente não tem solução e desconhece solução no mercado para tais situações. A gente ia pedir também, já que curta o vídeo, se inscreva no canal, tá? Nos acompanhe nas redes sociais, que ajuda a divulgação do nosso trabalho. Bem, é isso. A gente já pode considerar que o reparo foi um sucesso. Outra coisa que a gente queria também deixar bem evidente, né? Já está, vamos dizer assim, que encaminhado isso na imagem da empresa. O nosso foco é reparo em placa. Tá? Então a gente é especializado em reparo na placa do celular. Certo? A gente quase não trabalha com periférico, porque o nosso foco, todos os nossos estudos estão voltados para reparo em placa. Então, essa história de que problema na placa só comprando outra, né, ou trocando, isso já não cabe mais faz um bom tempo, né?
Então é isso. Aqui a gente já pode considerar que o reparo foi um sucesso e a solução existe.